O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshu. Lembra-te do dia do Shabat para santificar. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos que estão assistindo essa transmissão por mais um Shabat, que estamos reunidos com a graça do Eterno. Só pela sua graça que podemos nos reunir, nos preencher, nos satisfazer de toda a sua glória que desce sobre nós nesse dia maravilhoso, esse dia passamos a semana esperando por esse dia maravilhoso para estudarmos a sua Torá, para aprendermos, para nos congraçarmos entre irmãos, nos alimentando das palavras que saem da boca do Eterno. Shabbat Shalom a você, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela, que seja um Shabbat maravilhoso para todos e que a próxima semana seja uma semana repleta de alegria, de satisfação, de bons resultados na tua vida, que tudo corra maravilhosamente bem na próxima semana para você. E isso só conseguimos quando temos um Shabbat Shalom, um Shabbat de plenitude, de alegria, de congraçamento, nos alimentando das palavras do Eterno. Vamos hoje, então, dar início a um último estudo do livro de Shemot. O livro de Shemot, que é o segundo livro, o segundo Sefer da Torá, né, que nos traz tantos ensinamentos, a libertação, a busca pela liberdade, o começo de uma caminhada de 40 anos que vai levar o povo para a terra prometida, e o povo vai aprender muito nessa caminhada, e nós estamos aprendendo junto com aquele povo que andou há quase 3.300 e poucos anos atrás, que caminharam essa caminhada maravilhosa, cheia de aprendizado, diariamente um aprendizado novo, coisas novas. Eles falavam com o Eterno no deserto, o Eterno se comunicava com eles no deserto, ensinava diretamente a eles no deserto. Então, hoje estamos tendo essa oportunidade de finalizar esse estudo desse livro, e na próxima semana nós iniciaremos um livro maravilhoso, o livro de Vaikra, um livro conhecido como Levítico. O livro de Levítico, Vaikra, vai nos trazer muitos detalhes de como faremos as ofertas ao Eterno, como cuidaremos da nossa língua do mal, como cumpriremos os moedim do Eterno, quais são os moedim do Eterno, enfim, teremos muitos ensinamentos. Você então amanhã, a partir do pôr do sol, você já pode começar a estudar o livro de Vaikra, né? Um livro que vai trazer a presença do Eterno, como em nenhum outro livro aparece o Eterno falando diretamente a Moshe, falando ao povo. É o livro em que mais aparece o Eterno falando ao povo. É um livro que pouca gente gosta, porque acha que aí é só regras e legislação, mas, ao contrário, é um livro que nos traz muito ensinamento. Se a gente aprender bem o livro de Levítico, a gente já vai conseguir entender, né, muito mais tudo que a Torá nos ensina, porque é nesse livro que a gente vai aprender a cumprir as determinações do Eterno. Como cumprir essas determinações do Eterno? Então, abra o teu coração agora, né, abra o teu coração para a gente iniciar essa reunião que vamos construir, né, Mishkan. Nós já estamos acompanhando a construção do Mishkan, os itens do Mishkan, há 4 porções, né, desde a porção Trumá, que vimos com Moré Raims. Depois nós tivemos 2 porções com um Moré Marcos Felipe, falando também dos itens do Mishkan, do tabernáculo feito de
de tecido, de pele de madeira, não com pedras, né, com incrustações de faraônicas, como a gente tem hoje aí, em vários templos, né? Um templo do Eterno, mexicano do Eterno, um templo simples, né? Um tabernáculo simples, mas cujo objetivo não é o tabernáculo. Né? Nós vamos ver, você já começou a ver nos outros estudos, mas você já tem essa ideia e nós vamos confirmar com você que o Eterno não está preocupado com o tabernáculo em si, mas com a nossa obediência, com a nossa participação, com a nossa dedicação, com as nossas ações, que é isso que o Eterno quer. O Eterno não quer blá 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 em cima de um púlpito majestoso. O que ele quer é que o nosso coração esteja aberto para ele. Então abre o teu coração para que a gente possa iniciar esse estudo, né, para que a gente possa começar a trabalhar nesse estudo que é justamente o estudo das duas últimas porções. Nós veremos uma porção hoje, a porção Vayachel, né? Essa porção nós iniciaremos hoje pela noite e amanhã cedo finalizaremos essa porção dos itens do Mishkan. E amanhã à tarde nós faremos a porção Pekudei, a porção que é o ajuste de contas, a prestação de contas. Né? Porque todo projeto, o Eterno ensina isso, todo projeto em que há a dedicação, que há uma construção, que há envolvimento de doações das pessoas, tem que haver uma contabilidade final. A contabilidade é importante, a prestação de contas é importante, porque ele já está nos preparando para o dia do juízo, onde prestaremos conta do que fizemos com aquilo que ele nos deu. Ele nos deu de coração tudo o que precisamos para viver, e nós temos que prestar conta disso. Você não vai esconder aí alguma coisa, né, embaixo do tapete, você não vai esconder alguma coisa que você recebeu para compartilhar com todos os teus irmãos, você não vai esconder dentro de uma gaveta, né? Porque vai ter um momento que ele vai pedir a prestação de contas. Então ele já nos ensina, olha, lá no Mishkan, vocês já vão aprender como prestar contas, né? Recebeu 10 gramas de ouro, você fez o que com essas 10 gramas? Sobrou alguma coisa? O que você fez com o que sobrou? Né? Ele não está importando se você gastou, escondeu. O que ele quer saber é se você vai apresentar para ele a conta certa. Né? Recebeu 10, no final tem que ter 10, né? O que a gente chama na física de conservação de energia. Nada pode sumir, nada pode desaparecer. E isso é um ensinamento que a gente recebe na Torá. Né? Recebe na Torá para praticar no nosso dia a dia. Não é, os ensinamentos da Torá não são só para a gente estudar no Shabat. Né? A gente estuda no Shabat, mas a gente pratica os 7 dias da semana. É assim que funciona esse ensinamento. A gente não aprende a palavra do Eterno só para santificá-la no Shabat. A gente precisa praticar isso todos os dias da nossa vida, em todas as ações que cometemos. Então, nessa porção, nós teremos nesse Shabat nós teremos o estudo de 2 porções, nós teremos ainda mais 4 Shabatot em que faremos estudos de 2 porções. Por quê? Porque esse ano é um ano que tem menor duração. Então, para acomodar as 54 porções, nós faremos esse ajuntamento aí de duas porções no mesmo Shabat. Nós teremos as 54 porções durante todo esse ano de 5.783. Então, vamos iniciar com essa porção Vayachel, e reuniu. Né? A palavra é essa aqui, a raiz da palavra é Kahal. Kahal significa ajuntamento, congregação, comunidade, né? Uma reunião de muitas coisas. Nós dizemos assim que é um coletivo. Né? Nós temos um coletivo na nossa língua, e aqui
é um coletivo de pedra, um coletivo de animais, um coletivo de gente, um coletivo de casa, um coletivo, qualquer coisa que junta muito, né, que reúne muita gente, ou muita coisa, ou muita pedra, ou muito animal, se chama Kahal. O Vav aqui significa um conectivo, a conjunção, né, o E, né, esse E reuniu. E o Yud aqui significa o verbo no passado, né, joga o verbo para o passado. Então fica, vai Kahel, significa e reuniu. Moshe reuniu. Então vamos ver o que Moshe reuniu, o que nós vamos ver nessa porção. Já pulei muito aqui. Então nós temos aqui a primeira palavra, Vayekhel, primeira palavra do verso 25, verso 1 do capítulo 25 de Shemot. Né? Nós temos aqui a palavra Vayekhel. Por que essa palavra aqui dá o nome à porção? Porque na época em que não existia a divisão de capítulos e versos, as porções eram determinadas pela principal palavra que estava no início da porção. Então, a principal palavra é a primeira, poderia ser a segunda, poderia ser a terceira. Por exemplo, se fosse Moshe, não pode ser o nome da porção, porque Moshe aparece centenas de vezes aqui, então não seria difícil localizar essa palavra. Mas nós temos aqui a primeira palavra, Vayekhel. Nós já vimos essa palavra na porção anterior, na porção Kitsá, nós já vimos ela lá no meio de uma frase, mas ali não estava começando a frase e ali também estava se tratando ainda de outro assunto, então ela não passou a ser o nome da porção. A porção era Kitsá, que aparecia no início daquela frase. Aqui é a porção Vayekhel, né? Vayekhel. Vayekhel Moshe et Kol Adat Bnei Israel Vayomer. E reuniu Moshe toda a comunidade Adat Bnei Israel, dos filhos de Israel. Mas os filhos de Israel, quando a Torá traz filhos de Israel, são todos os descendentes daqueles que têm o Eterno na sua consciência, na sua cabeça. Né? Então são todos os descendentes. Muitas vezes é traduzido como o povo de Israel, os descendentes de Israel. Né? Os filhos de Israel significa isso. Não são os descendentes das 12 tribos, mas são todos aqueles que se dedicam ao Eterno, que abrem o seu coração ao Eterno, que recebem o Eterno no seu coração, na sede da sua consciência. Então, são essas pessoas que Moshe reuniu. E como é que Moshe reuniu essas pessoas? Então, você tem que lembrar aqui, você tem que fazer umas contas de vez em quando na Torá, para você ter uma real dimensão do que está acontecendo. Porque é muito fácil a gente falar assim, ele reuniu lá meia dúzia de pessoas, mas nós não estamos falando de meia dúzia de pessoas. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Porque se você leu a porção anterior, você viu lá no momento de contribuir com o meio shekel, que somaram-se 603.550 homens acima de 20 anos. E provavelmente, né, tinha homem aí de 20 anos até 80, 90 anos de idade. Tinha muitos homens aí nesse conjunto. E provavelmente uma boa parte deles era casado, então tinha a sua cônjuge. Então nós podemos aí dobrar esse número e cada casal teria aí uns 2 filhos, na média. A gente sabe que tinha até mais, né? Como a gente viu na porção Shemot, a população cresceu muito, a população expandiu muito, né? Então nós vemos aí que desses 1 milhão e 100 pessoas pode facilmente chegar aí quase a 2 milhões de pessoas. E aí ainda tem o pai e a mãe do casal. Então a gente chega facilmente aí a 3 milhões de pessoas. E sem contar que existia o Zerevrav. Então, o Zerevrav era aquela multidão que foi
que foi se ajuntando os outros escravos de outras nações que saíram junto com o povo de Israel, com os filhos, com os Bnei Israel, saíram de Mitzrayim, seguiram Moshe. Alguns porque abraçaram o Eterno, quiseram seguir o Eterno, e outros porque queriam se livrar, simplesmente se livrar da escravidão. E conta-se que havia muitos espias, muitos egípcios ali infiltrados para causar um tumulto, né? Então havia todo esse número de pessoas. Os sábios estimam um número aí de 6 milhões de pessoas. Então Moshe, para reunir pelo menos os Bnei Israel, a metade desse grupo, 3 milhões de pessoas, não era simplesmente juntar numa praça, né? Num cantinho ali, juntar isso. Então não havia nenhum sistema de comunicação que pudesse espalhar, falar, chamar todo mundo, né? Marcar um horário, uma rádio lá que marcasse tal dia, tal hora, em tal lugar. Né? É uma coisa complicada, mas o Eterno ensinou como é que ele ia fazer. O Eterno disse para Moshe, lá na porção Shemot, o Eterno falou, eu serei a tua voz. Eu vou falar para você, você será por Elohim de Aaron. Né? Então Moshe recebia do Eterno a orientação, passava para Aaron passava para seus filhos, que passava para todos os líderes dos grupos que foram formados quando Itró sugeriu para Moshe que dividisse as pessoas em números de 50, de 100, de 1000. Né? Para quê? Para que a comunicação se espalhasse, para que a comunicação se tornasse rápida, né? Para que a comunicação chegasse a todos. Então, nessa palavra reuniu, a gente tem que pensar que Moshe agiu dessa maneira. Ele falou para Aharon, que passou para todo mundo. Então, rapidamente, todas as milhões de pessoas ficaram sabendo que Moshe passou uma informação do Eterno para todos eles. Né? Então, Vayacher Moshe et kol Adam Adat bnei Israel Vayomer. Né? E reuniu Moshe toda a comunidade dos descendentes do povo, dos filhos de Israel, e disse Alechem, né? E disse Alechem, disse para eles, Vaiomer Alechem, Ele Hadevarim, estas são as palavras. Que palavras? Quais palavras? As palavras que o Eterno disse, as palavras que o Eterno falou para ele no monte, né? As palavras que são a declaração de como vai ser construído o Mishkan. Asher tzvah. Tzvah é a raiz da palavra mitzvah, né? Mandamento. Então, que mandou Adonai Laashot Otam. Então, as palavras que o Eterno, né, ordenou, mandou, né? Mitzvah é mandamento, tzvah é mandar, né? Que o Eterno mandou Laasot Otam, que nós, Laasot, fizéssemos, para nós fazermos, Laasot, para nós fazermos. Então, o Eterno deu essa ordem para Moshe, e Moshe repassou essa ordem para o povo. A ordem não era de Moshe. Não era Moshe que ia pedir alguma coisa, mandar alguma coisa para o povo. Quem estava mandando era o Eterno. Então, o Eterno que mandou, que manda que façamos tudo o que ele acha que é melhor, ele tem certeza que é melhor. Acha não, que o Eterno não acha, o Eterno tem certeza, né, de tudo. Ele tem certeza que é o melhor para nós. Então, é isso que Moshe começa dizendo a todo o povo nessa porção. Porque até então ele havia recebido as instruções lá no monte. Né? Lá no monte ele recebeu todas as instruções, o que deveria fazer, o projeto, cada item do projeto. Né? E agora ele vai passar isso para o povo. Então, a gente espera que aí comece a falar aquela lista de itens lá do Mishkan, né?
ouro, prata, cobre, o bronze, pedras preciosas, tecido escarlate, tecido azul, tecido carmesim, madeira de chitim, madeira de acácia, né? Todos os itens que Moshe já ouviu lá no monte. Então a gente espera que ele comece por isso, né? Mas o Eterno não começa por ali. A primeira ordem do Eterno é a primeira ordem que a gente fala na abertura desse encontro nosso. Veja, Shechet Yamim Ta'aseh. 6 dias farão. 6 dias farão. Melachá. O trabalho. O trabalho. O Vayom Hashivii. E no 7º dia, e Rie Lachem, será para vocês, o 7º dia será para vocês Kadosh, Shabbaton, lá Adonai. 7º dia, 6 dias, vocês farão todo o trabalho. Mas o 7º dia será santificado, será sagrado, santo, descanso para o Eterno. Será um Shabat de descanso. Será o Shabat de descanso para o Eterno. Então, nesse dia 7º, o Shabat, você não faz nada, nenhum trabalho. Kol Aosé, todo aquele, ou toda pessoa, todo homem, ou toda mulher, toda criança, todo animal, todo o que fizer Bo Malahá e o Mat, todo o que fizer, todo que entrar, né, todo que entrar no trabalho morrerá. Essa é a determinação do Eterno. Pô, mas então se eu fizer qualquer coisinha, se eu pregar um prego ali, eu vou morrer, cair duro no chão? Não é isso que não é isso que a morte representa nesse caso. Vamos destrinchar um pouquinho o que nós temos aqui, né? Vamos destrinchar um pouquinho esse texto. E é muito interessante, eu lembro que muitas vezes as pessoas, é até uma anedota que a gente comenta muito, a pessoa vai procurar um emprego, né? A pessoa vai procurar um emprego, acerta tudo lá, então o patrão fala assim, não, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 a 5, todos os dias, e parará. E aí a pessoa que está procurando um emprego fala assim, mas e as férias? Quando é que é as férias? Né? E, pô, você nem começou a trabalhar, já está pensando nas férias. Então a pessoa quer saber quando é primeiro as férias do que quando é o trabalho. E o Eterno faz isso. O Eterno, ele começa a falar não do trabalho, ele começa a falar do descanso. Olha, você vai trabalhar, mas você vai descansar. 7º dia você descansa. Mas o que eu tenho que fazer? Não, peraí, eu vou falar daqui a pouco, mas você tem que entender isso. 7º dia de descanso. Você não faz nada. E as pessoas esquecem essa recomendação, né? Esquecem essa recomendação do Eterno. E no dia a dia, né, no trabalho, quer saber quando é o descanso. Mas quando o Eterno já falou, já determinou que o seu descanso é no Shabat, a pessoa esquece que o Shabat é um Shabat de descanso para o Eterno. É isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Lembrar desse descanso, lembrar dessa determinação do Eterno. O Eterno começa todas as nossas atividades pelo Shabat. O ser humano foi criado no 6º dia e já começou descansando, porque no 7º dia já foi Shabat, ele já ficou na boa, ficou lá descansando com o Eterno. Ele já no dia seguinte ele já não foi lá no Gan Eden cuidar das plantas, cuidar das árvores, do jardim do Eterno. Ele foi primeiro descansar.
No outro dia, no oitavo dia, é que ele foi então passar a cuidar do Gané. É no oitavo dia que a criança passa pela circuncisão. Por quê? Porque ela passou por um Shabat. Qualquer dia da semana que ela nascer, durante 8 dias ela passa por um Shabat. Então, a sua vida começa depois de passar por um Shabat. A nossa vida começa depois de passarmos pelo descanso do Eterno. Veja como é importante o Shabat para o Eterno. Não é uma brincadeira, não é um mandamento sem sentido, não é um mandamento que a gente possa mudar. Não é isso. E nós mudamos. O ser humano mudou. Por quê? Porque todos os outros mandamentos não tem como mexer. Não assassinar. Não, você pode assassinar só um pouquinho. Não tem como. Né? Não falar o nome do Eterno em vão. Está próximo do que o Eterno falou. Ele não falou exatamente isso. Mas está próximo. Agora, mudar o dia não tem jeito. Se é Shabat, é Shabat. Se é quinta-feira, é quinta-feira. Não tem como mudar só um pouquinho. Não tem como, não, vamos adiantar 1 hora, meia hora. Não, é no pôr do sol do 6º dia até o pôr do sol do 7º dia. São 24 horas de repouso, de descanso para o Eterno. Então, isso é muito importante. E aí, o Eterno diz o quê? Todo aquele que entrar no trabalho, fizer alguma coisa e o mate, morrerá. Não vai cair duro, não. Vai cair duro. Não vai ser apedrejado como aquele cidadão que foi pegar lenha no Shabat e aí Moshe perguntou ao Eterno o que deveria fazer. O Eterno falou: apedreja ele até a morte. Não vai ser isso que vai acontecer com você. Pode ficar tranquilo, porque não é isso que vai acontecer com você. Mas lembra da última porção, Kitsá, quando o povo faz aquele bezerro de ouro, o Eterno então enfrenta Moshe e diz para Moshe que vai acabar com o povo e vai começar tudo de novo com Moshe, uma nova humanidade que partiria de Moshe. Lembra o que Moshe falou? Moshe pediu perdão pelo povo. Moshe falou para o Eterno, enfrentou o Eterno, mostrou toda a sua humildade, mostrou a sua liderança, dizendo ao Eterno: olha, se você carregar seu pecado, o pecado do povo, tudo bem. Aceitou, deu um perdão, beleza, a gente continua aí, até a Terra Prometida, eu vou continuar guiando o povo até a Terra Prometida. Mas, se você não aceitar, se você quiser destruir o povo todo, eu te rogo, risca meu nome do teu caderno, do teu livro, caderno, livro. O livro da vida, o livro em que o nome, todo mundo que nasce, o nome está lá escrito, o livro do Eterno. Isso é a morte. Teu nome vai estar arriscado do livro eterno. É essa morte que se refere aqui. Mas você pode se arrepender. Com certeza, você pode se arrepender até o fim da vida. Trabalhou hoje, no próximo Shabat você tem consciência e nunca mais trabalha no Shabat. Então, seu nome vai estar lá com um asterisco, uma sinalização que vai estar falando: olha, você realmente fez coisas erradas, mas depois você se arrependeu e não transgrediu mais. Então, continua seu nome no livro. Não sei como é esse julgamento, não sabemos, mas o que sabemos é transgredir o nome arriscado. Isso é a morte. Lembra de Adão? Adão, o Eterno disse a ele: de todos os frutos você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento bom e ruim não comerás, porque no dia que comeres, morte morrerás. E Adão viveu 930 anos, ele não caiu duro.
ele foi até os 930 anos. Então lá no livro está escrito que ele desobedeceu. Está escrito lá, Adão desobedeceu. O Eterno vai julgar. Não sou eu nem você que vai julgar Adão. Não somos nós que julgamos Adão. É o Eterno que julga. O Eterno que se vai ver que foi bom, que fez de bom, que fez de ruim. Vai ver você, vai ver o meu nome, vai ver o nome de todo mundo. Né? E vai ver lá o que está marcado embaixo de cada nome. Tem uma lista de coisas boas e de coisas não boas. Né? Os arrependimentos, os falsos arrependimentos. Né? Tudo que você transgrediu vai estar escrito lá e você então vai ser julgado e vai ter direito à próxima vida, à sua ressurreição ou não. Né? E as pessoas têm medo, e se eu não ressuscitar, o que vai acontecer, meu amigo? Isso não é problema para você estar se preocupando agora. O que você tem que se preocupar agora é Shabat. O Eterno falou, descansa no sétimo dia. É o primeiro mandamento, diria aqui, que o Eterno repete isso na Torá um monte de vezes. Repete isso para os profetas que nos trouxeram isso, nos escritos nos trouxeram isso, e Yeshua nos trouxe isso. Todos os representantes do Eterno nos trouxeram isso. Olha, o Shabat, é o Shabat, é o Shabat, é o Shabat. E as pessoas não entendem, não aceitam, mudam, fazem outro dia, fazem outras coisas e transgridem o Shabat. E depois querem que o nome fique lá no caderno, no livro do Eterno. Não tem como. E, importante, aqui nós estamos falando de uma obra do Eterno, do Mishkan do Eterno. O Eterno não fala assim, olha, vocês têm 2 meses para terminar isso tudo aí. Né? Muita obra é assim. O cara quer construir lá a sua casa, fala assim, olha, 3 meses eu tenho que mudar, eu tenho que entrar na minha casa, não pode demorar mais que isso, não. E vocês trabalhem 24 horas por dia, 7 dias por semana, façam um monte de turno. O Eterno falou isso, não. O Eterno falou, primeira coisa, vocês trabalhem 6 dias, no 7º descansa. Ah, mas eu tenho que apagar o fogo ali porque está derretendo o ouro para fazer. Meu amigo, não apagou antes do pôr do sol, deixa o fogo se apagar sozinho. É para o Eterno, mas a orientação dele, o mandamento dele é que no Shabat você não faça nada, não limpe as ferramentas para guardar, não. Então o que você faz? 1 hora antes, você para. Você limpa as ferramentas, guarda, 2 horas antes, 3 horas antes, não sei quantas ferramentas você tem que limpar. Né? Você se organiza para que na hora do Shabat você não tenha mais nada para fazer. Se deixou alguma coisa por fazer, que aconteça depois sozinho, o fogo se apague sozinho, a ferramenta fica lá em cima da bancada, não interessa. Não interessa o que você vai fazer com aquilo, mas o Shabat é para você descansar. Recentemente eu fui submetido a uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e o médico me ligou e falou assim, Renato, pode ser na sexta-feira, 7 da manhã, quando for umas 3 da tarde, você já está com alta, já pode ir embora. Eu pensei bem, falei, mas dá um atraso, acaba a luz, tem uma tempestade, pode atrasar. Vamos fazer o seguinte, pode ser no domingo, pode ser na segunda. Ele falou, bom, tudo bem, podemos adiar, podemos esperar. Né? Vamos esperar, vamos fazer na segunda. E aí eu fiz na segunda. Né? Segunda, antes da festa de Purim, durante o dia eu fiz a cirurgia, 7 horas da noite eu estava em casa, tudo bem, tudo tranquilo. Né? E aí pude acompanhar um pedacinho da festa ainda no Techuvá total. Né? E depois, a semana toda, eu fiz um repouso, né, para me convalescer dessa cirurgia, que foi simples, foi tranquila, né, tá tudo bem. Por quê? Porque eu sabia que, claro que se era uma cirurgia eletiva, não era nada urgente, que se eu não fizesse poderia morrer naquele momento, porque nesses casos a gente cuida da saúde em primeiro lugar. Né?
você precisa fazer uma cirurgia, você precisa se internar, você não vai esperar para se internar no domingo, você tem que preservar a vida em primeiro lugar. Ou se você precisa ajudar uma pessoa que está em risco de perder a vida, você vai ajudar, independente se seja Shabat ou não, né? A vida está em primeiro lugar. É o único motivo para você transgredir o Shabat, é você você salvar uma vida, seja a sua ou seja de qualquer outra pessoa ou de um animal, né? Dessa forma você pode transgredir, mas é só nessa situação, não é para você ir para a praia, não é para você ir para a montanha, não é para você ir pescar, não é para você fazer nada disso. Ah, eu vou estar pescando pensando no eterno. Não, você está fazendo uma ação, uma obra que você pode pescar num outro dia, num qualquer outro momento da sua vida, e não nesse dia, né? Então, é essa a orientação que nós temos que seguir. E o Eterno ainda fala mais, um detalhe importantíssimo, né? Lo tevaru esh bechol moshovetechem beyom ha-Shabbat. Não acendam fogo em todas as vossas habitações no dia do Shabat. Não acendam fogo. Aqui nós temos várias implicações. Porque a pessoa aqui, ela não vai trabalhar, mas ela vai para casa fazer lá um cafezinho, cozinhar fazer um chá, cozinhar uma comida. Não, faz tudo antes, né? Faz tudo antes. E aqui, especificamente o fogo. Por quê? Porque naquela época fazer fogo não era igual hoje, que você tem um fogão elétrico lá, um fogão que tem um acendimento automático, né, que você gira um botão, o fogo acende. Naquela época era complicado, tinha que se pegar lenha, tinha que se cortar lenha, tinha que se fazer o fogo atritando pedra ou atritando madeira. Então o negócio não era tão simples, era um trabalho bastante grande, né? Então isso representava um trabalho, representava uma atividade. Mas, além disso, o fogo está ligado à destruição. O fogo está ligado a uma transformação da matéria, né? Transformação de uma coisa em outra. Então, não pode ser feito nenhuma ação sobre a natureza, né, nesse momento do Shabat. No meu entendimento, nem recursos elétricos a gente deveria usar. No meu entendimento. Porque o fogo representa toda esse conceito de energia, né? De energia de transformação. Então é um dia de repouso mesmo. Você pode cozinhar o seu alimento antes, você pode acender a vela. Naquela época, acendia-se a vela, né? A vela do Shabat, 2 velas que são acesas antes. Então as velas iluminavam o ambiente, a família se alimentava, conversava, fazia suas orações, ia dormir e a vela se apagava. Quando acordava, já estava dia claro, não precisa mais iluminar nada, né? A luz do dia que nos deu o Eterno, Yerió, Vayerió, e seja a luz, e foi luz. A luz está aí para isso. Você não precisa mais da vela no dia seguinte. Então, só naquele momento que você vai precisar de uma claridade. Hoje em dia, não. A gente tem luz elétrica, a gente fica com a luz elétrica acesa a noite inteira. Passa o Shabat acordado. Tem muita gente que passa o Shabat acordado, festejando, né? Então, não é isso que o Eterno quer. E tem mais explicações? Tem. Eu poderia ter várias explicações científicas, né, para demonstrar a importância de não se fazer fogo no Shabat. Mas o que nós temos que entender não é a explicação científica. Nós temos que entender que o Eterno quer obediência. Ou você acha que o Eterno precisa de um Mishkan? Ou você acha que a orientação dele aqui é para que a gente construa um templo para ele? O Eterno construiu o universo.
Ele faz assim, o mexicano está pronto, está de pé lá, e ele vai chegar no final e falar que tove, ficou perfeito. O que ele quer é que você leia isso aqui e obedeça. Que você entenda o que ele está falando e obedeça. Mas que você não entenda o que ele está falando e obedeça também. Porque a explicação científica, ela nos cabe. O Eterno nos deu essa capacidade de desenvolver nossa binar e nossa hormá, nossa inteligência, nosso entendimento, né? E nossa sabedoria. Mas não é isso que ele pede antes. Não é o mexicano que ele pede antes. É a obediência ao Shabat, é a obediência a não acender o fogo no Shabat, não fazer nada no Shabat. Isso é um hukim, um huk, né? E os hukim são exatamente isso, não tem explicação. São regulamentos que o Eterno diz que nós devemos cumprir. E são os mais complicados de cumprir, porque o ser humano é difícil. O ser humano quer, só faz o que ele entende, só faz o que ele sabe, só faz o que ele tem conhecimento. Ele não obedece sem, não sei por que eu vou fazer isso, então não vou fazer. Não é assim que a gente tem que agir, né? Não é assim que a gente tem que agir com os mandamentos do Eterno. Porque obedecer um mishpatim, os mishpatim é fácil, não assassinar, não roubar, não cobiçar o que é do próximo, isso é fácil. Mas guardar o Shabat, por quê? Não comer carne de porco, por quê? E o ser humano quer saber o porquê, quer entender o porquê, e a gente até vai acabar entendendo, mas a gente vai entender só uma parte da história. Até no pedacinho da Torá do ano passado eu falei sobre alimentação, né? Falei por que a gente é um animal frugívoro, né? Um animal que come frutas, como está em Bereshit 1, verso 29, né? O Eterno nos dá todas as plantas que têm fruto e semente dentro do fruto. Nós somos esse tipo de animal, pela criação do Eterno. Dá para explicar cientificamente como é que é isso, mas ainda falta alguma coisa, porque o Eterno nos permite saber até um determinado ponto. E conforme fomos adquirindo sabedoria, nós vamos entendendo um pouquinho mais. Mas até lá, né, você não sabe por quê, mas então você ouviu o Eterno falar, não come isso, você não come. O que é ordem dada, ordem cumprida. Por isso que o Eterno é chamado de Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos. Ele é o general máximo de todos os exércitos, porque a ordem dele deve ser cumprida. As forças militares, elas até acompanham muito bem as determinações do Eterno, né? Porque não nas determinações do Eterno, mas a forma com que o Eterno nos dá as determinações. Porque quando um general fala, o soldadinho tem que fazer através da cadeia de comando, entendendo ele ou não por que está fazendo. Ordem dada, ordem cumprida, obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que a gente fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então isso é um huk. Você não precisa saber por que está fazendo, você tem que fazer. E mais, a gente falou isso para o Eterno. Lembra em Shemot, capítulo 19, verso 8, né? Quando Moshe começa a dizer para o povo que vai trazer as palavras do Eterno, o povo diz o quê? Nascer vai a chefe, tudo que o Eterno falou, faremos. Nós faremos o que ele falou. Ponto. Pode falar tudo, nós faremos. E mais à frente, depois que o Eterno deu as 10 palavras, depois que o Eterno passou para todos a série Devarim, os 10 mandamentos, e que o Eterno passou para todos os juízos, mishpatim, né? O que o povo disse? Naaseh venishma. Faremos e ouviremos, ou seja, nós vamos cumprir
E depois a gente vai procurar entender o que o Eterno está dizendo. Depois a gente vai estudar para ver se a gente entendeu o que ele falou. Mas primeiro nós vamos fazer. E num instante, o Eterno falou assim, poxa, como eu gostaria que eles realmente fossem assim. Porque nós não somos assim. Nós não somos assim. Lamentavelmente, a gente diz que ia fazer e depois ouvir, mas a gente quer ouvir para ver se vale a pena, para depois fazer. Lembra dos espias? O Eterno falou que a terra, eles Zahav ralava devash, a terra manava leite e mel, mas eles foram lá ver, não, peraí, não é bem assim, acho melhor ver se é isso mesmo. Meu amigo, o Eterno falou, ele não vai mudar, ele não vai mentir, o Eterno não mente, o Eterno não é ser humano para mentir, nem é homem para voltar atrás. Se ele falou, não faz nada no Shabat, não faz nada no Shabat, nem para o Mishkan, porque o Mishkan não é importante para o Eterno quer a tua obediência, ele não quer o Mishkan, porque o Mishkan que ele quer que você prepare é o que está dentro de você, que você só vai desenvolver com a tua obediência. Quando você for obediente, ele vai morar dentro de você. O barracão lá de tecido, de pele, de tecidos coloridos, de peças de ouro, isso aí é um simbólico para que você obedeça. O mais importante não é você, no Shabat, ficar preparando algo nem que seja para o Eterno. O mais importante no Shabat é que você obedeça ao Eterno. Que você não acenda fogo, que você não trabalhe, que você não movimente dinheiro, que você não cuide do seu dia a dia, que você pode cuidar em qualquer outro dia. No Shabat é para você santificar o Eterno. Porque o Eterno fez isso. O Eterno fez isso. Lembra de Bereshit? Bereshit, capítulo 2, verso 3. O Eterno fez a criação em 6 dias, o 7º dia ele deu por encerrado, né? E aí começa a explicar como é que foi feito tudo, né? Em cada dia. Capítulo 2 começa, e no verso 3 diz assim: Vaivarer Elohim et Yom HaShvi'i. E abençoou Elohim o dia 7. Vai Kadosh Otô. Abençoou e santificou. Porque o Eterno não faz só uma coisa, sempre é abençoa e santifica. Sarro etion Shabbat lekadishô. Lembra e santifica. Zahor kadishô. Lembra e santifica. Confirma. É a ordem dada, a ordem cumprida. Como é que é isso? Na área militar, o cara dá uma ordem, lá o comandante dá uma ordem, o outro recebe a ordem e repete. Na repetição, ele confirma a ordem dada, para não dizer que entendeu diferente. Então, as orientações do Eterno sempre são duplas. Abençoou e santificou HaShvi'i, dia 7. Que vo Shavat Mihol Melachto Asher Bara Elohim La Asot. E nele descansou de todo o trabalho que criou Elohim para fazer. Então, quando o Eterno pensou, vou criar o mundo, e já criou, né? Porque quando ele pensa, ele já realiza. Ele não faz um projeto, vai, tira licença na prefeitura e vamos ver como é que vai ser, não. Resolveu criar o mundo como ele é e criou. E aí, no 7º dia, ele abençoou esse dia e santificou esse dia e descansou de tudo o que ele
criou para fazer. Então, naquele dia, ele parou e olhou tudo e falou assim: que tofo, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, agora o ser humano vai tocar isso a partir do 8º dia. No 8º dia ele vai fazer a sua entrada no mundo, ou seja, ele vai se circuncidar para o mundo no 8º dia que o ser humano então é cortado o seu prepúcio e ele vai então tocar, né, agir no mundo que o Eterno deixou ali pronto para ele dar continuidade à sua obra. Então o Eterno teve esse momento de descanso e nos deu esse momento de descanso. Então nós precisamos aproveitar isso. É um emprego que a gente vai procurar e a primeira coisa que nos dão é: olha, o teu sábado é livre, tá? Teu sábado é de descanso, não precisa vir. Os outros dias, não, os outros dias você vai trabalhar, você vai fazer as coisas. Mas a primeira coisa que o patrão diz é: sábado é de descanso. É o que todo mundo quer ouvir, né? Quando vai procurar um emprego. Quando é as férias? Quando é que eu vou ter férias? Pô, mas você nem começou a trabalhar, já quer férias. E o Eterno faz isso com a gente. Olha, a primeira coisa que você tem que pensar é: Shabat é descanso. No domingo, segunda, terça, quarta, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Está liberado. Todas as tuas obras. Shabat é um medicamento que a gente tem que tomar todos os dias. 7 em 7 dias a gente tem que tomar essa vitamina, esse comprimidinho que vai nos dar energia, que nos vai nos dar bem-estar, que nos vai nos dar satisfação, que vai fazer com que a gente enfrente os outros dias com uma tranquilidade. Então, o Shabat é a nossa restauração semanal. Então, na sexta-feira, quando as pessoas falam assim: sextou, e vão para Gandai, e vão encher a cara, e vão fazer besteira, né? Vão enfrentar um fim de semana, em vez de descansar, em vez de aproveitar aquele dia santificado, elas vão se desgastar mais. Aí chega no outro dia, vai trabalhar, tá mal, outra semana tá mal, a semana não rola direito, dá tudo errado, tá cansado, os negócios vão mal, a cabeça não funciona direito, né? Toda a desgraça da vida acontece. Por quê? Porque em vez de ele falar Shabatou, ele fala sextou. Ele deveria falar Shabatou, agora é a minha hora de descanso. Agora é minha hora de descanso, eu vou para casa, me reunir com a família, comer, né, fazer as minhas orações. Se não assiste o canal Teshuvah Total, não tem problema nenhum, vai lá, mas faz as suas orações, estuda a Torá, descansa, dorme, se alimenta corretamente, né, sem estrepulia, sem encher a cara, toma lá o seu vinhozinho, não tem problema nenhum, come o seu alimento, né, descansa, se reconforta no Eterno, se preenche no Eterno. Isso é o Shabat. Toma sua vitamina direitinho no Shabat, que você vai ver como a sua vida vai ser melhor. Não transforma o seu Shabat em fogo, em destruição, em acabar com aquilo que está no seu mundo, né? Não, o sextou é uma coisa horrorosa, uma coisa que você só se destrói, você queima as suas energias, você gasta as suas energias e você não se recupera para o próximo ciclo de atividade, você não se preenche de tudo que o Eterno pode te dar para você produzir mais e mais e mais e melhor na próxima semana. Porque Shabat está associado à criação e fogo está associado à destruição. Então, quando o Eterno diz não acenda fogo, não caia na gandaia, não transgrida o Shabat, descanse no Shabat, encha-se de alegria, encha-se de plenitude, né? Porque é isso que representa o Shabat. Não vá queimar suas energias, não vá destruir aquele pouquinho que te sobrou do último Shabat, né? Mas quem não cumpre Shabat não cumpre nenhum. Então,
não tem nada lá para recuperar, vai estar queimando, vai estar queimando, vai estar queimando, vai estar destruindo tudo o que havia de bom dentro dele. Então é isso que a gente entende nessa frase. Primeiro, guardar o Shabat. Segundo, não destruir a tua vida com o fogo que queima no Shabat. Não acenda fogo no Shabat. Ah, mas eu tinha que acender as velas, né? Existe todo um ritual, né, para aqueles que seguem as escrituras quando são adotadas por uma doutrina qualquer que diz que tem que acender a vela, mas eu não acendi antes do pôr do sol, então vou acender agora. Não acendeu antes, não acende agora. Foi isso que o Eterno falou: não acenda fogo, não acendeu, vai ficar no escuro. Não tem problema nenhum, não vai morrer se ficar no escuro, não. Vai morrer se acender fogo. Aí, o Eterno disse: se acender fogo, morre. Morre lá, tira o teu nome do livro. Porque o Shabat é descanso. O Shabat é descanso. O Shabat acontece no finalzinho da criação, quando estava tudo pronto. O Eterno viu que era Kitov, falou que era Kitov 2 vezes no 6º dia. Parou e olhou e descansou. Se ele descansou, quem sou eu para não descansar também? Para não seguir esse exemplo que ele nos dá, esse coroamento da criação que é o Shabat. E que ele santificou, ele abençoou e santificou. Toda a criação foi criada para o Shabat. Mas a gente tem que entender que toda a criação representa a vida. Então a vida está acima do Shabat. Para preservar a vida, é preciso transgredir o Shabat, então você transgride o Shabat. Salvar uma vida, ferver o leite de um bebê que precisa se alimentar e não come outra coisa, ou um idoso que precisa de alimentação naquele dia, você tem que fazer. Nós vimos no estudo passado, na porção Kitzá, um trecho de um estudo feito no ano passado, nessa mesma porção, sobre o Shabat, em que Yeshua mostra que o Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. Quando ele defende os seus talmidim, né, da agressão daqueles que diziam que não podia comer no Shabat, não podia pegar o grão lá no Shabat para comer. Estavam com fome, iam passar fome, iam morrer de fome. Então, você tem que fazer. Né? Mas se eles pudessem antes, se eles tivessem condição antes de preparar o alimento, certamente teriam preparado. Mas naquele dia, naquela semana, naquele momento, não puderam. Então, no momento que você não se precaveu, você tem que transgredir. Mas o que você tem que aprender é que tem que se planejar. Está chegando o Shabat, eu já planejo o Shabat no finalzinho do Shabat anterior. Acabou o Shabat, eu já estou pensando no próximo. Puxa vida, tem 7 dias ainda para chegar o Shabat. Uma semana aqui, perdendo, estudando, fazendo um monte de coisa para chegar o Shabat. Estou doido para chegar, se fosse todo dia seria uma maravilha. Mas também não é assim que o Eterno quer. O Eterno quer que a gente produza durante 6 dias, como ele produziu. E no Shabat a gente descansa, porque Shabat é descanso. Agora, essa raiz Shabat, a raiz de Shabat também, ela representa várias coisas, vários outros termos que são associados ao Shabat. Por exemplo, Sová. Sová é a mesma raiz de Shabat. E Sová significa a saciedade. Você, no Shabat, você fica saciado de tudo que você precisa para ter uma vida boa. É aquela vitamina que você tomou e que te encheu.
É aquele alimento que te falta no momento da fome. Porque você, vamos supor um dia que você está lá morrendo de fome, não conseguiu almoçar no horário, tá, o teu estômago está roncando, aí você come uma banana. Isso já acabou com a sua fome. Você já está saciado, você já está pleno. Mas aí você pode comer mais coisas. Mas o que te saciou, que te salvou da fome, foi aquela banana. A segunda banana, o prato de arroz e feijão, um filé, isso aí já está aquém. O que te liberou da fome foi aquele primeiro alimento. E o Shabat é isso. O Shabat é o que nos sacia, nos tira da morte, nos enche, nos preenche, nos dá plenitude, nos torna repleto. A palavra savá, né? Savá significa repleto, você está cheio da energia que o Eterno dá para você enfrentar a tua semana, a tua Shavuá. Sempre que a gente termina um Shabat, a gente diz para o nosso próximo Shavua Tov, ou seja, uma boa semana, porque agora você está repleto, você está saciado, você está energizado, você está pilhado, como se diz, né? E aí você vai enfrentar facilmente essa semana, vai estar satisfeito, né? Nada te aborrece, nada te põe para baixo, nada te derruba. Por quê? Porque você está satisfeito, você está repleto, a sua semana está maravilhosa. Ninguém te aborrece, ninguém vai te trazer problema, nenhum problema vai ser insolúvel. Por quê? Porque você se recuperou no Shabat. Em vez de sextou, Shabatou. Você vai ver a diferença que vai ser muito grande na sua vida. Você passa a ter esperança que tudo vai dar certo. Eu estou cheio, eu estou pilhado, eu estou cheio de energia, não tem problema que eu não consiga resolver, eu sei que vai dar certo, meus negócios vão andar bem, meus estudos vão andar bem, minha família vai estar bem, minha saúde vai estar bem. Né? É isso que é o Shabat. O Shabat te dá esperança, você passa a ter esperança na vida, no futuro, em tudo que está à tua frente. É o seu compromisso, Shevuah. Shevuah, a mesma raiz de Shabat, teu compromisso com o Eterno, de tocar o mundo para frente, de dar continuidade à grande obra que ele fez, que é isso que ele quer. Porque se ele não quisesse, ele não tinha feito o mundo. Ele não precisava. Mas ele fez para que você tenha esse compromisso de dar continuidade à sua obra. É o dia da plenitude. Shabat representa 7, Sheva. É o sétimo dia, o dia da plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. São 7. Né? 7. Aqui a câmera. 7. Né? São 7 itens que te dá a plenitude. Então, a plenitude é o Shabat. Saber esperar, Sheber. Assim como na minha cirurgia, não preciso fazer correndo na sexta-feira, que pode não dar certo. Pode atrasar, pode chover, pode acabar a luz, pode o bisturi do cara lá não estar afiado na hora, não sei lá. Vai atrasar e eu vou chegar em casa depois do pôr do sol? Não, eu posso esperar, eu posso esperar. Tem pressa para nada. Não tem pressa para nada, não precisa ter pressa. O Eterno podia ter feito assim e o mundo, puf, aparecesse do jeito que é hoje. Mas ele fez em 6 dias, cada dia um pouquinho, cada dia uma parte, na sequência. Não fez primeiro o homem, depois o alimento do homem, ele fez o alimento, fez o animalzinho, fez o outro animal mais evoluído, fez o homem, tudo no seu tempo, esperando que tudo fosse complementando, tudo fosse planificando.
repouse, sente, shevet, sentar, repousar, né? Descansa no Shabat. Estuda, lê a Torá, assiste um shiur no canal, almoça, dá uma dormidinha, descansa, às 2 horas assiste aí o outro estudo do canal, descansa, vê mais um estudo, ou então não vê o estudo, não é obrigatório ver o canal Teshuvá Total para garantir que o seu Shabá seja cumprido. Não, vai descansar, vai dormir, está cansado. Teve uma semana estressada, aproveita o Shabá para se recompor. Depois você vê, tudo fica gravado. Espere melhorar, espere descansar, espere ficar bem. E aí você vai e assiste depois. O que eu estou falando agora vai ficar gravado, você pode ouvir daqui a um ano. Eu ouço estudos de 2 anos atrás. Não tem problema nenhum, está lá. Não deu para ouvir. Não deu para ouvir no dia, ver depois. O importante é você se recuperar. Aquietar a sua mente, a sua alma, shan. Tranquilizar o teu corpo, a tua consciência. Isso é importante. Isso é que você deve ter no Shabat. E você deve estar achando assim que está maçante, né? A gente toda semana a gente vem aqui e fala no Shabat, né? Volta e meia, na semana passada, Marcos Felipe falou do Shabat. Eu estou falando no Shabat, daqui a pouco vem outro falando no Shabat, todo mundo fala no Shabat aqui, não tem outro assunto? Será que a Torá é só Shabat? A gente repete, porque é uma orientação que o Eterno dá desde o início, e todo momento ele repete o Shabat, para que a gente entenda, para que caia na nossa consciência, que caia aqui dentro de cada um de nós a importância que é o Shabat. Porque não há Teshuvá sem Shabat. Não há Teshuvá sem Shabat. Se você não guardar o Shabat, você pode fazer o que você quiser, você pode decorar a Torá de frente para trás, de trás para frente, e não vai resolver nada, não vai ser nada para você. A primeira recomendação que o Eterno diz aqui para Moshe dizer ao povo: 6 dias farão todas as suas obras, todo o seu trabalho, mas o 7º dia é um dia santo. Santo descanso para o Eterno. Você não vai trabalhar, você não vai fazer nada que você possa fazer no outro dia. O Eterno diz isso para você. Então você cumpra. E a gente aqui vai repetir sempre. Se você não gostar, se você quiser ver outro assunto, não tem problema nenhum, muda de canal. O YouTube aí tem milhões de canais falando sobre um monte de coisa. Você não quer ouvir falar de Shabat, procura outro canal. No ano passado, nessa porção, que é uma porção que tem esse tema muito, muito importante, que é o Shabat, o Moré Marcos Felipe, ele começou a falar do Shabat, que ia falar pouquinho, ia falar meia horinha só, como eu estou falando, e ele falou 12 horas sobre o Shabat. 12 horas. Foi sexta, foi sábado de manhã, sábado de tarde, segunda-feira à noite ele ainda estava falando do Shabat. Se deixasse, ele ainda ia falar mais um montão. E isso deu origem a esse livro aqui, ó. A esse livro, maravilhoso livro, né? Que uma irmã do canal de coração pegou essas 12 horas e transcreveu aqui nesse livro. Né? Esse livro maravilhoso, que eu tenho 2, tem outro aqui, ó. Né? Aí você vai falar, pô, mas eu não consegui ter um e você tem 2. É porque aquele ali foi presente. Esse aqui, né? Aquele ali foi um presente para eu corrigir uns coisinhas, umas besteirinhas, uns acentos, para dar uma revisão, né? Porque a colega fez isso
E sempre é bom que quando a gente escreve alguma coisa passar para revisão, mas ela quis fazer e fez esse livro maravilhoso aqui, ó. Esse livro maravilhoso. E aí o Moré Marcos Felipe me passou e falou: Renato, já que a gente vai fazer umas outras edições, dá uma olhada aí, ver se tem algum errinho, alguma palavra repetida, alguma coisinha assim, uma coisa rápida. Aí a gente fez essa revisão e aí eu adquiri esse outro, né, por isso que eu tenho dois. Esse aqui já está com o Sidu. Você se comunica aí pelo e-mail com o Moré e aí você acerta aí como você adquire um livro desse. Né? Depois do Shabat você vê isso. Mas esse livro aqui, ó, são 351 páginas falando do Shabat na Torá, nos profetas, nos escritos e nos escritos nazarenos. Para você ver que essa meia hora que eu falei aqui, uma hora já que eu estou falando do Shabat, não é nada. Aqui tem todo o Shabat em toda a escritura, em cada verso que aparece o Shabat, e não é pouco. Você vê que o Eterno fala do Shabat, mostra que o Shabat é importante, e foi a mudança que fizeram na Torá. Foi a mudança que algumas pessoas falam assim: não, vamos mudar o Shabat. Mas e os outros? Não, os outros dá para a gente conviver, mas o Shabat a gente tem que mudar. O que me faz entender é o seguinte: que todo aquele que segue uma doutrina dessa está transgredindo no que o Eterno julga mais importante, que o Eterno nos deu de mais importante, que é o Shabat. Então o cara pode não assassinar ninguém a vida toda, pode não roubar, pode não cobiçar nada, pode não adulterar nada, mas ele está transgredindo justamente naquilo que o Eterno falou: Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia do Shabat para santificar. Milhões de pessoas no mundo transgridem e às vezes não sabem, porque não leu a Escritura, não leu esse livro, não leu esse livro. Esse livro não é o importante. O importante não é o livro. O importante é o que ele traz da Escritura, o que ele traz da Torá. Não é o livro não é esse livro que mudou alguma coisa. Esse livro não mudou nada. Esse livro aqui é um trabalho para facilitar, né? Para facilitar aquele que queira estudar. Você pode ter até em PDF aqui no nosso Telegram, né? Você pode ter o Telegram aqui, você pode baixar ele, ler no computador, mas o importante é você ler na Torá. Esse livro é só para facilitar, porque ele traz o texto em hebraico, traz o transliterado, traz a tradução, traz a explicação do Moré, que é muito melhor do que qualquer explicação que eu possa dar aqui para você. Né? Então, isso é o importante, guardar o Shabat. Ah, mas só Shabat? Não. Você tem que obedecer a todos os mandamentos, praticar esses mandamentos, aplicar no seu dia a dia. Mas se não tiver Shabat, não adianta. Mas se tiver Shabat e cometer assassinato, também não pode. Os mandamentos, os 10 mandamentos, têm que ser cumpridos à risca. Não tem faz meia dúzia, depois faz 3, depois faz mais um, completou 10. Não, são os 10 que têm que ser cumpridos. As palavras que o Eterno mandou vocês fazerem. Moshe repete isso várias vezes. Em Devarim nós vamos ver de novo. Os 10 mandamentos, explicadinhos um a um. Nos profetas, nos escritos, no Sermão da Montanha. Nós temos todos, você tem que cumprir os 10, não pode ser um só. E agora eu vou dar para vocês uma outra visão, principalmente para aqueles novos no canal, né? Porque o canal está crescendo, tem muita gente nova, muita gente pergunta algumas coisas aí no canal e não entende, né? Muitas coisas, não acompanham, e é assim mesmo, vão aparecendo pessoas que vão se descobrindo,
dentro de si a vontade de fazer techuvá e não conhece, assim como há 5 anos, 6 anos atrás eu não conhecia nada, e aí fui aprendendo. Então a gente passa aquilo que a gente aprendeu, que é justamente o entendimento da gemátria, né? Porque a língua hebraica tem essa riqueza dentro dela. A palavra Shabat, eu vou dizer para vocês que ela vale 702 em números. Por quê? Porque toda a letra hebraica é associada a um número. E quando você, então, tem uma palavra que soma um número, ela é equivalente a uma outra palavra que soma aquele mesmo número. É uma verificação matemática. E é interessante, né, porque as pessoas acham que é coincidência, mas é uma coisa muito interessante que não tem uma palavra que seja antagônica à outra, seja o contrário da outra. As palavras, elas podem ser substituídas e o sentido da frase é explicado, é esclarecido para você. Então a gemátria, ela é uma forma da gente entender, compreender mais profundamente o texto da Torá. Então, também uma forma de verificação de uma cópia da Torá. Se você pegar uma linha da Torá, uma linha, tem lá 50 letras, 30 letras, não sei, 30 letras, depende do tamanho do livro. Você soma aquelas letras, deu um número X. X, para quem é físico, matemática, é uma incógnita, é uma coisa que você não sabe que valor tem. A gente gosta de usar X. Então você somou ali e deu X. Aí copia. Da esquerda para a direita. Copia. Deu X mais 1 ou X menos 1, está errado. A matemática da Torá, ela é uma beleza. Acho que o Eterno criou a matemática para a gente entender a Torá. Não foi para outra coisa. A gente usa, mas a matemática, ela está associada à Torá de uma maneira fantástica. Então aqui nós temos a palavra Shabat. Shabat. O que é Shabat? 702. E como é que eu cheguei nesse 702? É fácil. Cada letra tem um número. Aleph 1, Bet 2. Quando chega no Tet, 9. E aí passa para o 10, ou seja, para a Yud, que é foi acrescentado um 0 no 1 e começa de novo. Por que isso? Porque nós temos 10 dedos. 10 dedos. 10 dedos. Então, é muito fácil associar na matemática ao número 10. Então, nós temos aqui os 10 dedos. Nós temos 10 números, sendo que o 10º passou para um nível acima. Aí você tem do Yud ao Tsad, nós temos 10 a 90. E aí no Kuf a gente acrescenta um 0 e passa para um nível mais alto e vai até o Tav 400. Então são 22 letras, 10 números, 32, que são 32 maneiras da gente entender o ensinamento do Eterno, a Torá do Eterno. Os sábios, os esotéricos, os místicos chamam de 32 canais da sabedoria, porque são, na verdade, 32 maneiras, 22 letras e 10 números da gente entender as palavras da Torá. E aí você tem essa palavra aqui, ó, Shin 300, Bet 2, 302 e Tav 400. Você soma 402. Ah, mas é só assim que faz? Não, existem várias maneiras de fazer gemátria que vão acompanhar o teu estudo e existem livros aí que explicam outras formas, como você faz outros estudos que os sábios desenvolveram para você ter esse conhecimento da matemática. Né? Então você pode ter outros estudos, mas o mais simples é essa transformação direta. Então, Shabat você tem 302 mais 400, 702, que dá o número 9. O que é o número 9 aqui? A raiz. Né? É a raiz, é quando você transforma para um número que está aqui entre 1 e 9.
Como é que você faz isso? Você soma os logaritmos 7 mais 0 mais 2, que dá 9. Ou então, se você lembrar que antigamente existia um negócio chamado noves fora para validar uma conta de multiplicação, de divisão, quando não existia a calculadora que a gente fazia na mão, de cabeça, né? Você tira os noves fora aqui, que você divide 702 por 9, você vai chegar no número 9. Mas a gente faz dessa maneira que é mais fácil. 7 mais 0 mais 2, 7 mais 0 dá 7, mais 2 dá 9. A palavra equivalente a essa aqui, por exemplo, é essa aqui, ó. Barequete. Barequete. Nós temos 400 mais 100, 500 mais 200, 700 mais 2, 702. Você depois, né, faz essa continha aqui, pega os números aqui embaixo, coloca aqui, né, e faz essa continha e você vai ver essa gemátria aparecendo. Então você tem 702. Então, o que é esmeralda? Esmeralda é uma joia, é algo precioso. E o Shabat é precioso. O Shabat é uma joia. Não deixa o Shabat. Quem tem uma joia não perde, guarda. Guarda o Shabat, guarda essa joia. Guarda essa preciosidade para você. Isso é que é importante. Uma outra palavra que se soma também 702 é essa palavra aqui, Amém Torá. Aí você vai dizer, assim seja Torá? Não entendi. Não entendeu porque assim seja não quer dizer amém. Amém não quer dizer assim seja. Amém é muito maior do que assim seja. Assim seja é outra coisa. Ah, tudo bem que assim seja. Ah, eu vou na sua casa. Ah, assim seja, beleza. Mas amém é outra coisa. Quando você fala amém, você está falando uma palavra aqui que tem aqui, ó, 1, 40, e essa letrinha aqui é um nun sufite, né? Essa letra aqui, 50. Nun sufite é o nun final da palavra. Então, amém significa 50 mais 40 mais 1, 91. Então, vamos achar uma palavra que substitua esse 91. Veja essa aqui, ó. Adonai, ou Eterno. Adonai, o Eterno Adonai. Aqui nós temos 10 mais 5, 15, mais 6, 21, mais 5, 26. E aqui nós temos 27 com Aleph, 31 com o Dalet, nós temos 81 com a Nun, e nós temos mais 10 com a Yud, somando 91. Então, quando você fala Amém, você está falando o Eterno Adonai. Você está dizendo Amém, você está reconhecendo que o Eterno é o teu Senhor. Que você aceita o Eterno como teu Senhor. Lembra em Mishpatim, quando o servo queria ficar na casa, no momento dele se libertar, olha, agora segue o teu caminho. Não, eu vou ficar na casa do meu servo porque eu amo meu Senhor. Vou ficar na casa do meu Senhor porque eu amo meu Senhor. Então encostava a orelha na porta, fazia um furinho, né, uma sovela ali, e aquele servo então passa a ser do seu Senhor. Então quando você fala Amém, você está dizendo eu sou servo do Eterno. Confio no Eterno, eu não quero sair de perto dele. Então se você diz Amém, você está dizendo que o Eterno é o teu Senhor e você confia nele. Qualquer situação, seja boa ou seja ruim, você confia no Eterno. Amém também significa um acróstico. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel, ou seja, é aquele que te protege, aquele que te dá tudo. Porque o rei na antiguidade, o rei que o Eterno nos dá é aquele rei que cuida do seu povo, não é aquele rei que fica tirando a energia do povo, tirando todos os esforços do povo para ficar bem. Não, o rei é o contrário, ele vai lá na frente do exército para enfrentar o inimigo, ele cuida para que o seu povo não passe fome, não passe necessidade.
Então esse é o rei fiel, é o rei que cuida do seu povo. E o Eterno é o nosso rei fiel. Então, se você disser amém quando a situação está ruim, se você confiar no Eterno, olha, pô, tá ruim mesmo o negócio aqui, não está dando para aguentar. Confia que o Eterno vai resolver, vai te ajudar, vai te suprir. Então, você vai ter no momento da tranquilidade, da bonança, você também vai poder dizer amém. Kol Misheone Amém Leolam Hazé, aquele que disser, todo aquele que disser amém nesse mundo que a gente vive, de necessidades, de dificuldades, de desafios, Zorreveone Amém Leolam Rabá, vai ter o mérito, o presente, o direito, a grandiosidade do Eterno cairá sobre ele, ele poderá dizer amém depois. Quando o Eterno julgar cada um de nós, ele vai falar assim, aquele ali falou amém, naquele momento difícil ele confiou em mim, então agora está aqui, ó, tem o mérito de dizer amém agora, meu filho, pode falar amém. Yeshua nos ensinou isso. Traduziram errado, fazer o quê? Traduziram errado essa frase maravilhosa que Yeshua nos deu. Kol Misheone Amém Leolam Hazé, Zorreveone Amém Leolam Rabá. Quem disser amém no momento difícil, vai poder dizer amém no Olam Rabá, vai ter esse direito. Amém Torá. O Eterno Adonai nos ensina, nos dá a Torá. Isso é o Shabat. Quando você ouve que o Eterno abençoou e santificou o Shabat, você está aceitando que ele é o teu Adonai, ele é o teu Senhor, né? E te deu a Torá, te deu o ensinamento para você aprender como fazer tudo aquilo que ele mandou você fazer. Essa palavra aqui, então, 91, igual a essa outra 91, e 91 mais 611, que é a Torá, dá exatamente o 702, que é a raiz 9. Uma outra palavra que também representa o Shabat, representa a sua união com o Eterno, representa você aceitar o Eterno, representa essa joia preciosa que é a esmeralda, né? É a Brit Hamilá. A Brit Hamilá também soma 702. Você vê que uma palavra com 3 letras ser substituída por uma outra com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. 9 letras tem o mesmo valor numérico dessa aqui, que são 3 letras. E a Brit Milá é o Shabat, é o repouso, é a confiança no Eterno, na Torá do Eterno. Foi essa cirurgia que eu fiz na véspera de Purim. Foi essa cirurgia, que é feita no 8º dia. Né? O Eterno disse para Abraão, a partir de agora, toda criança com o 8º dia terá cortado aí esse seu prepúcio, né? Esse seu anel, essa aliança que deu origem a isso aqui, ó, essa aliança, né? Essa aliança vem da forma, né? De um aro, né? Que é justamente aquela pelinha que recobre o prepúcio da criança, uma pelinha que não serve para nada, né? Que quando retirar ainda favorece a higiene, a saúde do homem, e que é feito no 8º dia porque a criança passa por um Shabat. E aquele que não fez naquele momento, né, pode ter a opção de fazer depois, como Abraão fez aos 99 anos, né, como tantos outros fizeram em idade adulta. E eu fiz e estou comentando aqui com vocês para dizer que é uma coisa simples. Né? Aquele que não fez e tem medo de fazer, foi super simples, não senti nada, fiz com um urologista, me internei, fiz a cirurgia, depois no final do dia já estava liberado, e mesmo que todos falassem à minha volta, e você vai sofrer, vai sentir dor, vai sangrar, curativo, isso, aquilo, aquilo outro, eu digo para você, eu não senti nada. Em nenhum instante, nem, lógico, durante a cirurgia, com anestesia, eu não senti nada, mas depois
como se nada tivesse acontecido, aquela inflamaçãozinha que vai por um tecido cortado, que sai o sangue, vai cicatrizar, mas nenhum incômodo, nenhum inconveniente, nenhuma dificuldade. E ao contrário, uma felicidade muito grande, porque eu fiz isso de consciência. Eu fiz isso não porque alguém fez em mim, né? Com 8 dias de vida, a criança não sabe que está fazendo, mas quando você tem a opção de fazer, é uma satisfação, é um Shabat maravilhoso. Eu me senti num Shabat maravilhoso, pleno, repleto, descansado, feliz, né? Então, essa palavra Shabat tem essas, e tem outras palavras, né, que você pode substituir aqui, que tem essa mesma gemátria 702. Mas tem também a raiz, né, esse 9 aqui, ó, esse 9 também você pode substituir por uma outra palavra, né? Qual a palavra que tem 9? Uma delas, importantíssima, é o man, né? 9. 40 mais 50 dá 90, que dá 9, a raiz 9. O que é o man? Ninguém sabe o que é o man. Se alguém disser que sabe o que é o man, está mentindo. Porque o man, a única coisa que a gente sabe é que ele caía do primeiro ao quinto dia, todos os dias, e no sexto dia ele caía em duplicidade, em volume duplo, e no Shabat ele não caía, porque no Shabat não se pode nem colher o man, não se pode nem preparar o alimento. Não há trabalho no Shabat, não há fogo no Shabat. E o man alimentava as pessoas de forma plena. Quem colhia demais, comia exatamente aquilo que ele precisava. Quem colhia de menos, comia exatamente aquilo que ele precisava. E é um alimento fantástico, porque é um alimento que não gerava resíduos. Imagina que a gente falou ali de 6 milhões de pessoas. Eles ficaram 38 anos parados no mesmo lugar. E o Eterno vai ensinar mais à frente, que quando você entrasse na cidade, você deveria colocar suas fezes, cavar um buraco, colocar suas fezes dentro daquele buraco. Imagina 6 milhões de pessoas, todo dia de manhã, cavando um buraquinho lá no deserto. 38 anos não ia ter mais espaço para cavar. Que ia encontrar alguma coisa lá dentro daquele buraco do dia anterior de alguém. Então o Eterno, o que o Eterno fez? O Eterno deu esse alimento que não gerava resíduo. As pessoas não precisavam cavar buraco nenhum durante o deserto. Tudo que eles comiam alimentava o seu corpo não tinha desgaste, rugas, perda de cabelo, nada disso. Então o man alimentou Adam. Adam também tem raiz 9. 1 mais 4, 5, mais 40, 45, dá 9. Então Adam é o alimento. A man é o alimento para o homem. Esse alimento vem pela graça do Eterno, pela Hesed, que também tem raiz 9, que traz luz. A Hesed do Eterno traz luz para o ser humano, para a humanidade. Or, também raiz 9, que é a verdade. A Torá do Eterno é a verdade. É a vida, Rai. A Torá do Eterno é a verdade e a vida. E o Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, só existe o caminho se houver Shabat. Só existe a verdade na Torá. E só existe vida para o homem que se alimenta da Torá. Shalom, Shabbat Shalom a todos. Vamos recitar a Birkat Kohanim e amanhã cedo iniciaremos às 10 horas, trazendo mais um estudo, né, dando continuidade a esse estudo. E lembre-se, o Shabat é fundamental,
é a nossa pílula de vida, né? É o que nos alimenta, que nos traz a luz do Eterno. Não transgrida o Shabat. Guarde o Shabat. Shalom, shalom. Vamos agora ouvir a Birkat Kohanim com o Moré Haimson. Vamos ver aqui. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vichunika Isa Adonai panav Elecha Veyasem lecha shalom, Veyasem lecha shalom, Yevarechecha Adonai, Veish merecha, Yair Adonai panav, Elicha vichunika. Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. B'Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Nerman, Elohim é Rei fiel. Quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar Moré Haimson e sua esposa Silene pelo nascimento de sua filha Radassa, que o Eterno a abençoe e a ilumine em sua vida e a vida do casal e de toda a família. Shalom a todos, nos vemos amanhã então, às 10 horas, para dar continuidade a essa porção. Vamos agora ouvir o Salmo 121, com Moré Haimson ao violão. Shalom, shalom. Shir lama'alot Esa einai elegarim Me'ain yavo ezrim Ezrin me'in ma'ashem Ose shamai va'aretz Al iter lamot raglecha Al yanum shon meira Hine lo yanu Velo isha shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yadem mineira Yomar ma shemesh Lo yakeka Ve'arear balayla Hashem yismocha mikol ra, yishmor et nafshecha,
השם ישמותתהו רואיך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין מהשם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך. הנה אלוהינו ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם יזמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמותתהו רואיך מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה אלוהינו ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירח בלילה, השם יזמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמותתהו רואיך מעתה ועד עולם.